Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Dados Críticos para mais uma reunião do Clube do Livro. Essa aqui aconteceu e foi gravada em julho de 2022. Fiquem aí com a nossa discussão, que foi gravada em live. E lembre-se que o Dados Críticos tem um apoia-se caso você queira apoiar o conteúdo como esse a ser produzido. Quer dar sugestões de livros, de conteúdos e receber benefícios exclusivos, entra lá no Apoia-se, porque a partir de R$8 é o valor de um cachorro quente, você pode ajudar. Mas só se você quiser e puder. Fique aí com o episódio, muito obrigado. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live do Dados Críticos, a mais um podcast ao Clube do Livro. Hoje para discutir os 4 contos de H.P. Lovecraft, aqui com a galerinha do Clube do Livro. Vou pedir para eles darem uma boa noite e falarem uma frase aqui que representa o momento emocional deles ao ler esses contos. Então eu vou começar aqui com, deixa eu ver aqui, na nossa ordem do Discord, Carol. Boa noite, Carol. Boa noite, Theory. Boa noite, pessoal. Agora sim, boa noite, galera do chat. Hoje eu vim pra causar. Eita. Aí sim, bom demais. Continuando a nossa ordem aqui, Felipe. Daquele li. Eu falar que eu perdi toda a minha sanidade, que a pandemia não tirou lendo esses livros. Boa noite. Boa demais. Continuando aqui, a Jessie. Jessie, boa noite. Boa noite, Theory. Boa noite, caros colegas, galera do chat. Cara, o momento emocional é indescritível. E por último, mas não menos importante, o grandioso, o cenozoico Teseu. Boa noite, Teseu. Boa noite, galera. Fungului, Migunaf, Klulu, Willei, Gana Oftan. Caramba, olha esse cara. Pra quem não sabe, isso significa na sua casa em Hylier, Cthulhu morto espera sonhando. É a frase que os cultistas dizem, é a prece deles. Olha aí. Não me invoca o Cthulhu agora, Teseu, por favor. É verdade, todo mundo vivo, tá todo mundo... Vem tchutchuco, vem tchutchuco, vem tchutchuco. A minha frase vai ser a seguinte, né? Vai ser a mesma que eu fiz lá no Twitter, galera. O grande horror, né, que eu descobri lendo esses contos, né, foi conseguir terminá-los. E com isso, vamos iniciar aqui o nosso Clube do Livro hoje. A gente vai falar sobre 4 contos específicos, tá, galera? Porque não dava pra falar da obra inteira. E falar que essa live é patrocinada pela Dark Side. Depois da galera meteu o pau. Nossa, velho. Esse daqui não dava pra ter patrocínio, não. Porque se desse patrocínio. Eu não tenho pé amarrado com ninguém aqui, não. Esses são os momentos bons da mídia independente, ó. A gente vai ler 4 contos, galera, hoje. Na verdade, a gente leu durante esse mês, né? 4 contos, e a gente vai discutir hoje 4 contos do H.P. Lovecraft, né? Que é aí uma referência a grande referência, assim, o criador desse movimento de horror cósmico, né? E esses 4 contos são 4 contos que a gente procurou em algumas listas que eram contos icônicos do autor, né? E a gente decidiu 4 porque para dar um tamanho de um livro normalmente ali, né? Estamos nas Montanhas da Loucura, que era o maior deles, né? A Cor que Caiu do Espaço, Dagon ou Dagon, tanto faz, né? A pronúncia aí. E o Chamado de Cthulhu, né, que é o grande clássico que dá nome ao jogo, né, o RPG de mesmo nome, né, o Chamado de Cthulhu, e a vários outros, né, como Cthulhu Dark, Rastros de Cthulhu e por aí vai, né. A gente vai discutir cada um deles, né. Eu sugiro que a gente faça na ordem do mais curto pro mais longo. Pode ser nessa ordem, que aí vai ser Dagon, chamado de Cthulhu, por favor. A Cor do Caiu do Espaço e depois as Montanhas da Loucura, tá bom? Eu tinha pensado em fazer cronológico, mas pode ser. Tá quase igual. Vamos fazer nessa ordem mesmo, do menor pro maior, porque eu acho que os comentários vão ser proporcionais ao tamanho do conto, né? Então a gente pode gastar mais tempo para aqueles contos que são maiores. Então é o seguinte, galera. Antes da gente começar, vale aqui um disclaimer e vale algumas coisas que eu queria ouvir de vocês, né? A impressão geral sobre os contos, sobre o autor. E eu vou começar dando a minha opinião, né? Que, assim, eu tinha muita expectativa em relação ao H.P. Lovecraft, porque eu já conhecia o trabalho dele indiretamente. Ou seja, eu conheci o horror cósmico de outros autores
de horror que bebiam nessa fonte, né, de falar do Necronomicon, de falar de Cthulhu, principalmente por conta de RPGs. Então, o chamado de Cthulhu, as aventuras, né, as máscaras lá de Nyarlathotep, você vai ter os rastros de Cthulhu, você vai ter o Ganshu, né, que bebe muito nisso. Cthulhu Dark, que pra mim é meus RPGs assim prediletos pra narrar e jogar Cthulhu. E eu tava com muita expectativa em relação ao autor. Eu sabia, né, que o autor era meio problemático no sentido de trazer ser racista pra caralho, né? E não, assim, ele não fala sobre racismo, ele não é que ele fala sobre racismo, ele escreve de maneira racista, ele emite, né, opiniões racistas na escrita dele. Mas, né, eu falei, vamos ler pra poder tentar ver, né, a contribuição. E eu acho assim que a grande contribuição que ele trouxe, pelo menos dando a minha opinião aqui, foi ter criado o horror cósmico. Porque, cara, que sofrimento que foi pra mim ler esses contos, cara. Nossa, eu sinceramente, A Cor que Caiu do Espaço foi o que eu mais gostei de todos esses aqui. E nossa, o que eu menos gostei assim foi o Nas Montanhas da Loucura. E assim, todos eles eu achei muito... eu não sei, ao mesmo tempo que ele sabe, é um autor de 1920 e poucos ali, né? Tem que levar de certa forma isso em conta. Mas, pô, se pensar que a gente leu Drácula de Bram Stoker alguns meses atrás e, tipo, era bem um autor mais antigo ainda, né? Tipo, uns 40 ou 50 anos mais antigo, se eu não me engano. E não teve essa problemática, sabe? O jeito que ele escreve, sei lá, não bateu com o meu santo, assim. Não consegui sentir tensão, qualquer coisa relacionada ao horror, né? Porque horror não é terror, não é levar um susto, não é isso. Mas sentir aquela apreensão que eu sinto lendo, por exemplo, Edgar Allan Poe, né? Que é um autor de horror maravilhoso, né? Pelo menos que eu gosto. E assim, foi uma grande decepção pra mim. Vou continuar com os RPGs e que bom, né? Que eu pude ler pra poder ter essa opinião, né? É bom a gente ter opinião embasada. Vou pedir a opinião de vocês agora. Vou continuar aqui na ordem inversa que a gente fez na apresentação, tá? Então, Teseu, fala a sua opinião geral aí sobre os contos, o que você achou, o que você desachou, fala pra nós. Olha, no geral, eu faço das suas palavras as minhas. Eu vi nele algo que a gente costuma ver na faculdade com alguns professores, que eles estão ali fazendo o doutorado ou pós-doc deles, e eles são pessoas extremamente inteligentes no assunto que eles têm especificidade, mas eles são obrigados a dar aula, e às vezes você ser inteligente não é a mesma coisa de você saber passar a sua inteligência ou a sua sabedoria. E nele foi exatamente isso. O universo que ele construiu é incrível, a ideia dos deuses antigos e dos deuses exteriores é incrível. Tem vários deuses, a gente ali na história viu dois deuses e duas criaturas fruto desses deuses praticamente, mas tem vários, tem o deus primordial, por exemplo, Azathoth, tem o Nyarlathotep mesmo, que é super famoso no RPG. Mas como o Theory disse, a escrita dele tem partes que ele escreve muito bem, ele descreve muito bem, ele te passa a sensação que ele quer te passar naquele local. Nas Montanhas da Loucura mesmo, a boa parte do livro eu me senti ali como se eu também estivesse fazendo parte daquela expedição, mas tem outros momentos que ele se perde muito, às vezes por causa da nossa diferença de época, né? A gente, por mais que a gente tenta entender que era épocas diferentes, era formas de pensar diferentes, algumas coisas já não eram mais aceitas naquela época, e mesmo assim você sente isso na escrita dele. Como você mesmo disse, o Bram Stoker é mais antigo. Lá também o Drácula tem alguns aspectos não legais, eticamente falando, mas não é tão pesado quanto, não é tão incisivo quanto o Lovecraft faz. E é isso. Acho que fora o que você já tinha dito, o que eu tenho pra complementar é isso, sem citar contos em específico. Tranquilo, beleza. Jesse, fala aí sua opinião pra nós. Minha opinião é bem parecida com a de vocês. Eu tive uma certa dificuldade de realmente me prender nos contos em si. Eu já tenho uma certa dificuldade de me prender na leitura, apesar de gostar muito de ler, mas com Lovecraft parece que foi um pouquinho mais complicado. Mas alguns pontos assim que eu achei bacana foi justamente a questão da... Como ele é um autor antigo, né, então de uma época específica, mas isso é bem meu, assim. Aí, algumas vezes eu procuro, por exemplo, quando a gente começou com Dagon, que é ali de 1917, então eu sei, por exemplo, que foi escrito na Primeira Guerra Mundial, então ele já fala de um soldado, então eu tentava fazer esse link com a história mesmo do que ele estava vivendo, sabe? No momento que ele estava escrevendo ali. Então essa parte em si é legal.
Mas eu também senti um pouco de frustração por já conhecer o RPG, e aí eu fui ler e fiquei um pouco frustrada assim com uma parte da escrita mesmo, por não conseguir me prender. E confesso aí que é até bom pra caso alguém que esteja assistindo a live também não conseguiu, eu não consegui terminar nas Montanhas da Loucura. Então, se alguém aí que tá assistindo também não conseguiu, estamos juntos. Mas é basicamente isso. O direito inalienável que a gente tem de parar uma leitura que a gente não tá curtindo, gente. Não se obriguem não, tá? Eu me obriguei aqui porque, cara, eu me cobro pra cacete. Tem que até... Cara, mas, cara, que tortura, viu? Ai. O famoso faz o que eu digo, mas não faz o que eu falo. Eu mesmo li ele porque eu vi como se fosse uma espécie de um artigo científico. Às vezes é chato, mas é necessário você saber aquilo porque foi pioneiro em alguma coisa que hoje em dia você vê coisas muito melhores. Querendo ou não, se a pessoa foi o pioneiro, talvez você devesse dar uma chance. Aí eu li mais por causa disso. Velho, eu confesso que eu achei que ninguém fosse conseguir terminar, e aí eu falei, eu vou ler pelo menos pra eu ter lido, entendeu? Mas eu vou tentar ainda, eu vou tentar terminar ainda. Jesse. Depois que a gente conversar aqui, você decide se você quer terminar ou não. Felipe, dá sua opinião aí pra gente. Então, eu não vou entrar no mérito aqui que o cara é um escroto fudido de um racista, né? Eu vou deixar pra saber dessa porra aí. Cara, um dos livros que eu menos gostei esse ano foi aquele primeiro, né? Que a gente leu lá, como é que chama? A Roda do Tempo. A Roda do Tempo, voltem toda a conversa. É porque esse livro pra mim, cada dia ele tá sendo uma incógnita, porque eu sei os pontos que eu não gostei dele, mas são pontos bem claros pra mim, escolhas que o autor fez e tal. E no Lovecraft eu não consegui identificar que era porque a leitura ela não me prendeu de forma nenhuma. Depois que eu li, eu comecei a pensar o que foi que esse livro me prendeu, né? E assistindo aquela live que eu mandei pra vocês lá, o link aqui, teve um podcast, na verdade, que participou lá os 3 autores brasileiros os mais famosos, o Dudu, o Leonel e o Afonso Solano. Eles fizeram uma pergunta pra eles lá no final do negócio, né? Que o público fazia pergunta e perguntou como que vocês... o processo de criação de personagem de vocês e tal. Cada um falou um pouquinho, o Leonel falou que tem muita coisa dele como persona nos personagens dele e tal. E o Afonso tocou num ponto que abriu a minha mente, que depois eu fui concluir quando eu tava assistindo uma palestra agora do Brandon Sanderson, que a gente vai ler um livro dele daqui a pouco. Que os personagens, pro autor, ele é uma ferramenta para ele transmitir uma mensagem, para ele chegar até o leitor, né? Principalmente os personagens principais e os personagens secundários, eles ajudam muito aí, antagonizam, ajudam isso. Personagem principal. Eu acho que esse foi o ponto. Pra mim, não tem nenhum personagem aqui. Pra mim, são vasos vazios de pessoas, onde o cara quis demonstrar alguma parte do intelecto dele, algo do tipo. Aí são pessoas que não tiveram, personagens que não tiveram nenhum crescimento, personagens que não tiveram nada, tipo assim, totalmente flats. Então, eu acho que foi isso que não me empreendeu. Que se fosse uma história só ruim, igual Roda do Tempo foi, como por exemplo um mundo bacana, né? Bacana, eu estaria criticando aqui, mas pelo menos teria me prendido a leitura e tal. Esse livro, tipo assim, foi um período, sabe aqueles que você pensa assim, perdi 2 anos da minha vida e eu não sei o que eu fiz? Eu acho que mais pra frente eu vou lembrar disso. Cara, eu li Lovecraft, mas se me perguntar daqui a pouco, eu não sei o que eu li. Então, acho que a minha contribuição nesse podcast hoje vai ser mais pontuais, assim, com relação à técnica e ao estilo que eu vi que não é pra mim. Tá? Eu também tenho alguns, Felipe. Alan Poe, eu não li todos, eu li alguns contos, mas consigo ver bastante diferença. Exatamente isso, cara. Tem alguns pontos de escrita também, né? Eu vou falar mais depois, que me incomodaram, né? No jeito de escrita que não me fez prender também. Mas eu vou deixar pra depois, né? Não vou passar o boi na frente do como é que é? O carro na frente dos bois. O carro na frente dos bois, te interrompi, Felipe. Pode continuar, cara. Não, eu notei, quando eu tava assistindo a lecture lá do Brandon Sanderson, até notei uma frase que ele falou, que era a seguinte, que uma história que tem um ótimo cenário, mas personagens terríveis, no final ela vai ser uma terrível história, mas o contrário não é verdadeiro. Então, quando você tem personagens bons e um mundo não tão bem escrito, acaba se salvando. De novo, isso é muito forte, velho. Pode falar, Tedeu, desculpa aí. Foi o caso do livro que a gente leu do Dragonlance. O cenário de Dragonlance é incrível, mas naquele livro lá não é tão bem feito, mas os personagens são tão cativantes que a história... Exato.
o cenário em si passa, o mundo passa e você meio que não se apega, mas você se apega a cada um dos personagens e você consegue diferenciar cada um deles, sabe o que cada um deles vai falar mesmo antes deles falarem. Isso é verdade, né? Ele conseguiu em pouco tempo e com muitos personagens lá no Dragonlance, a gente falou disso aqui, né? Que a gente conseguiu diferenciar, cara, o Anão, sabe? O Tasselhoff, cara, todos eles ali tinham uma personalidade forte, né? Isso se importa. E isso é muito legal, né, Felipe? Porque são personagens carismáticos, né? Isso, né? Porque eu tô lendo um livro sobre escrita também, que eu sempre volto aqui, né? Que é o tal do Writing Fiction for Dummies, que ele fala o seguinte: o leitor, ele se vê, ele se projeta, né, no personagem. Então, o personagem ele tem que passar por experiências emocionais importantes para que o leitor consiga passar também. Então, se o personagem, ele é só uma orelha ou uma boca para poder contar uma história ali, você não, tipo assim, beleza, eu vou ler um artigo, igual o Teseu falou. É literalmente isso, né, mano? Mas beleza, Carol, sua opinião. Tô furando a fila. Assim, concordo com absolutamente tudo que vocês falaram. Eu tenho algumas outras coisas para pontuar. A parte racista foi muito forte pra mim, foi uma coisa que me tirou demais da história. Eu reconheço que ele tem um legado incrível, ele abriu as portas para um caminho que deu muitos outros frutos e que trouxe outros materiais incríveis. Mas, particularmente, eu achei a escrita dele muito pretensiosa, do tipo, ele... É legal ele fazer esse suspense de que, o inominável e tal. Isso é legal quando você lê uma vez. Agora, quando ele faz isso com absolutamente tudo, isso vira preguiça, sabe? Querer falar que é uma coisa impossível de decifrar, uma coisa impossível de traduzir. Colocar isso pontualmente, eu acho que faz sentido. Usar isso como uma ferramenta sempre é preguiça. Eu achei pretensioso e muito racista. De chegar, assim, ter um parágrafo inteiro. Porque é muito diferente. Eu vou me exaltar. É muito diferente. Segura. Você. Segura. Passa da marcha aos poucos. Ninguém me segura hoje. Vamos lá. Evita, dog. Alguém deu uma água com açúcar pra essa mulher. Não deu não. Arrocha, vai. Eu quero botar fogo. Fogo no parquinho. Não, eu vou ficar rindo. Não, o que eu quis dizer é que, assim, existe uma diferença muito grande entre você escrever sobre situações racistas, sobre pessoas sendo racistas. Outra coisa é você escrever de forma racista, destilando ódio contra uma etnia diferente, contra uma cultura diferente, e isso não tem um propósito. E eu sei que tem gente que vai dizer que, mas era uma questão do tempo, ele viveu num tempo que isso não justifica. Como a gente falou do Bram Stoker, tinha também a questão lá do um pouco de... A palavra me escapou, gente. Machismo? Tinha um pouco de machismo, tinha um pouco de... Misoginia, é verdade. Não, é o coisa da forma que ele falava dos estrangeiros. Sim. Xenofobia, isso. Tinha isso de uma forma velada, porque ele tratava as pessoas de nacionalidades diferentes como pessoas exóticas, né? Como Van Helsing, como ciganos, enfim. Mas era uma coisa velada, não era uma coisa simplesmente em tom de ódio, que eu não senti no Lovecraft. Eu senti nele destilando ódio, assim, pura e simplesmente. E isso me incomodou bastante. Como o Teori falou, a que eu mais gostei, dos 4 contos, o que eu mais gostei foi a cor, que eu achei que ele tinha o tamanho certo pra dar ali o suspense no que ele tava contando. Foi o primeiro que eu li também. E o que eu menos gostei foi Nas Montanhas da Loucura, porque eu quase enlouqueci. Nossa, acho que eu vou do contra todo mundo. Nossa. Você é diferentão. Mas, ô Teseu, o começo das montanhas eu gostei, cara. Até o momento em que ele começa a gastar um parágrafo inteiro falando Cenozoico, Protoide, Dinossauroides, Pterodátilos. Cara, é literalmente é um parágrafo inteiro soltando palavras como se ele estivesse jogando. Como é que chama aquele joguinho? Termo? Né, velho? Caramba, velho. Por eu entender as palavras, por ser coisas que eu gosto de estudar no meu tempo livre, pra mim ter passado suave por causa disso.
isso, é possível. Sim, Nossa, definitivamente é por eu, isso. eu sou apaixonado em paleontologia. Eu era moleque, eu queria ser paleontologia, até minha mãe chegar na real e falar comigo: você tem bronquite sinusite, ô filha da puta. Você vai de aonde? Então ela acabou com o meu sonho ali. Eu gosto pra caramba. A primeira de poeirinha arqueologia que e tal, mas sobe. eu não ganho em conta, pô. Vamos começar pelos livros já? E falando do Dagon, tá? O Dagon, assim, é um livro, um conto muito rápido. Uhum. De um navio. E é tipo assim, pra mim, Dagon é um conto legal, né? Pelo tamanho dele, pelo que ele propõe. Tipo, interessante. Ele colocou um conceito legal. Um navio meio que se perde ali, né? Naufraga, de um soldado, né, que a Jessie já trouxe. Não era isso? Ele trabalha no navio cargueiro e ele tá numa região remota do Pacífico fazendo uma rota que não é uma rota mercante. Isso. É verdade. Nas Forças Ele é Marianas. atacado. Por alemães. Isso. Isso. Ele vira um soldado de guerra. Prisioneiro de guerra. Aí ele é tipo, essa parte é um ponto importante. Foi escrito em julho de 1917, mas foi publicado em 1919. Quando ele fala dos alemães, ele elogia os alemães, fala que eles são corteses, que eles são educados, por causa que nessa época, mesmo que estava na guerra, os alemães ainda não tinham feito algumas atrocidades que eles viriam a fazer mais pra frente. Tanto é que em contos posteriores dele, como o Templo, de 1920, ele já descreve os alemães de uma forma mais ríspida, mais carrancuda. Você já vê que até o Lovecraft, sendo o Lovecraft, não tava curtindo muito os alemães. Tipo assim, não dava, essa aí não dava tanto pra colocar na conta dele, porque realmente não tinha como saber, né? Como se ele tivesse. Porque pode ser, né? Pode ser até meio injusto a gente chegar e falar assim, putz, o cara tá elogiando aqui os alemães, sabe? Essa época aí. Foi legal eu trazer isso, porque é contexto, né? Contexto histórico. Sim, completamente diferente de uma opinião pessoal, é uma questão de contexto histórico. Culturalmente, na Alemanha já estavam trabalhando a parte. A gente talvez pode chamar de. Eu não vou ser historiador aqui, mas a gente talvez possa chamar de proto-nazismo. Mas para quem via de fora, os alemães eram um povo educado, a galera. Como a gente vê muitos europeus hoje em dia, fora especificidades de cada povo. Aí depois que o mundo foi saber. Tanto é que a gente mesmo hoje em dia, quando vai ver documentário, os próprios alemães, alguns não sabiam o que acontecia durante o período nazista. Que até eles... A gente tá vendo isso no Brasil. Tem gente que não vê coisas que estão acontecendo debaixo do nariz. Que tá na cara! Que tá na cara! Ainda mais em 1900. Não vou me exaltar sozinho, não. Eu tinha que mandar carta e esperar, sei lá, 4 meses pra receber resposta. Não dava pra ter noção. Mas é verdade. Essa questão, pelo menos, que ele tá elogiando os alemães, é só como a gente fala dos ingleses, por exemplo. É educado como inglês e tal. Ele não tá fazendo nenhum tipo de apologia ou proto-apologia ou algo nesse sentido. E aí, tipo assim, ele fica prisioneiro ali, né? Nessa parada, e eles acabam chegando num local. Que ele chega numa ilha, né? Que o solo dessa ilha parece que é o solo do fundo do mar que foi jogado por atividade vulcânica. Que em volta dele tem peixes mortos. Meio lodo sujo. E que ele tem que esperar até alguns dias para aquele chão secar para ele poder andar sobre ele. Meu bairro aqui. Aí o personagem ele começa a caminhar na ilha, aí a única é uma imensidão plana, a única coisa que ele vê é que tem uma espécie de um morro, um monte no centro, e ele caminha até lá, aí até descreve que ele adormece no pé desse morro pra descansar, e aí ele já começa a ter algumas alucinações, alguns sonhos bizarros, que é sempre esse tipo de narração que o Lovecraft fala, coisas bizarras, inomináveis, desconhecidas. E ele resolve caminhar, caminhar durante a noite, porque é a temperatura mais amena. Aí quando ele chega no topo do morro, ele olha pra baixo e ele vê uma espécie de um abismo coberto de água, iluminado pela lua cheia, e no centro dele tem um monólito, um obelisco. Um monólito, de tamanho gigantesco, que ele fala, de coloração branca. E o personagem, então, se aproxima para observar, aí ele vê espécies de hieróglifos, só que totalmente alienígenas, digamos assim, né? Que ele não conseguia compreender aquelas inscrições, e também tinha entalhos de criaturas humanoides, peixes meio humanoides. Peixe meio humanoide. Não é sereia, não é tritão, é completamente fora disso, galera. É coisa bem mais coisa bizarra. Um homem anfíbio, uma coisa mais assim. Isso, eu imaginei, sabe? Vocês já viram Bob Esponja? E tem um carinha do Bob Esponja lá que é o tipo... Vocês já viram, né? Deixa eu ver se eu acho aqui a imagem. É um peixe-homem, né? Deixa eu ver. Peixe-homem. Na hamburgueria lá do...
Isso, exato, velho. E aí eu imaginei Eu aquele também pensei cara. nisso. Cara, eu imaginei Eu esse pensei cara, nisso. só que todo diferentão, né? Nojento e tal, assim, né? Eu imaginei algo assim. Mas eu acho que o Leonel me influenciou um pouco. Eu lembrei muito da. Sim, Pra quem era o que eu ia escutou o falar. podcast lá, que a mulher sapo lá, né? Era a única imagem que vinha na minha cabeça, era a descrição do Leonel, da mulher lá no porão, molhada, com um Necronomicon Ah, verdade, né? Do do Nerdcast Aham. RPG. Aí ele Verdade. fala que quando ele tá próximo desse monólito estudando ele, uma criatura colossal começa a sair da água, que é essa criatura meio um homem, meio peixe, um peixe meio humanoide, algo assim entre esse aspecto. E ele se assusta com essa criatura e começa a fugir, e ele já perde o personagem, ele meio que ele tem um pavor tão grande que ele começa a alucinar e praticamente quando ele acorda ele já tá em São Francisco. Uhum. Aí lá que ele vai descobrir que ele tá no hospital, que um navio encontrou ele no mar, no oceano. Uhum. Então, E cuidou dele. tem uma coisa importante aí, né, galera? Tem dois tipos no RPG a gente separa, né, os contos em os jogos de Cthulhu em dois tipos, né, entre os puristas, né, e os pulp, né. Os puristas, eles geralmente vão seguir essa lógica dos contos do Lovecraft, que é assim, o personagem principal, como a gente já destacou aqui, ele só tá ali pra ser um porta-voz, é só pra falar e pra descrever. E aí, é a pessoa se dando conta de que ela não consegue, nunca conseguirá lidar com a grandiosidade que são as criaturas. Então o personagem, ele já começa, você já vai lendo o conto sabendo que ele vai perder em algum momento. Ou ele vai ficar doido, ou ele vai morrer, né? E você sabe que no caso ele tá... No caso ali, ele teve os dois, né? Ele ficou Isso, louco e ele morreu. Então, e aí o interessante é o seguinte, eu acho que uma das brincadeiras e assim, o que uma galera que curte mais entende é que essa pessoa que tá descrevendo já passou por isso. Então, o quão narrador fiel é esse narrador, sabe? Então, será que realmente aconteceu isso ou será que aconteceu alguma outra coisa? Só que, assim, isso não fica claro no jeito da escrita, sabe? Então, você tem que dar uma colher de chá gigantesca, pelo menos na minha opinião, pra conseguir fazer essa inferência, sabe? Nesse ponto, você até é mais palatável isso, porque é descrito em várias partes da história que o personagem, ele usa drogas pra tentar... Parece que ele teve alguma coisa pós-traumático, né? O PTSD. E ele usa... Qual que é o nome? Não é opioide, não. É morfina. Morfina. Como calmante, digamos assim. Então, no final... E aí ele chega num ponto que, que a morfina não faz mais... Só pra a morfina não faz mais efeito suficiente pra afastar ele dessa loucura que é BTS. Só pra terminar o final da história, ele acorda no hospital, aí ele já vê que ele já tá um pouco fora de si, aí ele vai procurar um etimologista pra ver se ele entende essa criatura em alguma cultura. Aí ele vê uma descrição do Dagon ou Dagon, que é um deus sumério da colheita e das terras e da água, mas ele fala que esse etimologista é um pouco estranho com ele, tem umas ideias não muito agradáveis, e ele foge desse cara. Aí ele vai pra casa dele, começa a usar morfina pra tentar se acalmar, e durante uma desses momentos que ele tá usando, ele começa a ouvir barulhos de criaturas passando na porta dele, com sons como se fossem aquáticos, como se os bichos estivessem indo lá em São Francisco pegar ele, e ele resolve tirar a própria vida e pula da janela. E a história acaba assim. A história é contada como se a gente estivesse lendo uma carta de suicídio de uma pessoa que ficou esquizofrênica ou com não aguentou. aspecto que ele não aguentou a loucura do que ele Isso. viu ou que ele acha que ele viu, né? Como esse é o primeiro ponto do Lovecraft assim, a ser publicado, às vezes você pensa, será que esse inominável realmente existe ou isso era só uma pessoa que tem alucinações por estar usando drogas? Porque esse personagem em si, o narrador, o nosso porta-voz, ele é um usuário de morfina. Então, o que ele tá vendo, às vezes, não é o que a gente... É isso. Nesse caso, então, esse negócio do narrador confiável fica bem mais, né? Igual eu disse, né? E, assim, essa temática eu vejo que ela se repete, assim, dessa não conseguir lidar, sabe? Perceber que você... essa arrogância da espécie humana, de achar que conhece tudo, né? É uma lição quase de humildade, de perceber que, putz, você é pequeno, você é um bosta, você é um nada, sabe? É meio que isso. Mas eu acho que esse conto ele tem um pouco de diferença dos outros, no sentido, eu pelo menos senti um pouco mais
por esse recurso, um pouco mais de empatia pelo o doidão, do que pelo o espertão que tava lá na neve lá e tal. Sim. Um pouco mais de verossimilhança, né? Pra mim, pelo menos. E nesse conto, ele cita um adjetivo criado por ele mesmo, se eu não me engano. Não criado por ele, mas ele que trouxe o conhecimento da grande população, que é o ciclópico e o polifêmico, que ele cita isso em todos os livros dele, que é pra dar esse tamanho colossal. Esse nome vem do Ciclope, o Ciclope Polifemo, que é da mitologia grega, né? Ele é citado na Odisseia. Eu vou até falar aqui que é rapidinho. Quando Ulisses está voltando da Batalha de Troia, ele cai numa ilha que tem um ciclope. Esse ciclope tem um grupo de ovelhas, e Ulisses e os soldados dele vão lá comer essas ovelhas porque eles estão com fome, eles estão há anos ali perdidos, né, durante a guerra e tudo mais. E o ciclope chega lá e começa a matar eles. Aí ele fala, pô, velho, eu tenho uma ideia, eu vou tentar ser amigo desse ciclope, vou embebedar ele. Aí ele embebeda ele, né, e quando o ciclope olha pra ele, pergunta, qual o seu nome? Aí ele, eu sou ninguém. Eu sou ninguém. Eu sou ninguém. E aí eles estão bebendo lá, algazarra, festa e tal. Aí o ciclope dorme, ele pega uma lança e fura o olho do ciclope. Aí eles fogem e o ciclope sai correndo, cego, gritando, ninguém me cegou, ninguém me cegou. E os outros ciclopes, tipo assim, quem foi que te cegou? Ele, ninguém. Top demais, mano. O Ulisses é bem trapalhões essa parte, assim, da Odisseia. Não, mas... Imagina como que foi o plot twist pra galera que tava lendo Odisseia na época, né, mano? Putz, velho, você é louco. Assistindo, no caso, né? Plot twist do cacete, velho. Aí, esse ciclope, ele é filho de Poseidon com uma ninfa, e ele era, tido como o maior ciclope que existiu. Aí, por isso que o Lovecraft usa o nome dele como um adjetivo de grandeza, de titã, né? É um titã, é um colosso, é um titânico. Uma coisa uau. Aí ele usa esse ciclópico ou polifêmico. Ele usa isso durante todos os contos. A gente vê isso, é cansado de escutar essa narração, esse termo. É isso e o Inominável. O legal, assim, o legal é que, assim, em português não fica tão claro isso, né? Mas tem alguns adjetivos muito comuns no inglês. Por exemplo, estoico, né? Eles falam muito que as pessoas são estoicas e que em português não é tão usado assim, né? Que tem toda essa pegada, né? Que remonta às lendas e tal, e faz sentido, né? Igual o Teseu disse, esse adjetivo não soa tão estranho em inglês quanto soa em português, né? O ciclópico, polifêmico, né? Por exemplo. Mas assim, esse conto pra mim é tranquilo, galera. Ele foi de boas, tá? Eu gostei até do conto e tal. Pra mim, assim, aquele conto... Eu gostei dele, ele é rápido, né? Ele é direto. Eu acho que é talvez o único... Ele e as Montanhas das Loucuras, na minha opinião, é onde os personagens têm mais características, apesar que, como o Felipe falou, os personagens o personagem principal, pelo menos, não tem tanta coisa. Vou ter que discordar, Teseu, mas eu vou falar disso no conto das montanhas. A língua coçando, eu vou discordar no momento porque o que eu gostei na Corcal do Espaço foi exatamente isso, porque lá tem um personagem que é aquele senhorzinho e tal, né? Mas depois a gente vai... E só pra... O Dagon, depois que essa entidade que apareceu, que ele é um deus menor, digamos assim, na lore do Cthulhu Mitos, ele aparece depois em um outro conto, A Sombra sobre Ismouth, que é de 1931. Aí lá ele descreve um pouco mais sobre o Dagon, porque tem a seita mística dele, né, a ordem esotérica de Dagon. Então, esse colosso que aparece nesse livro, a gente só entende ele como uma criatura gigante, ele é mais bem trabalhado posteriormente, em outro conto do Lovecraft. Se eu não me engano, tem um monstro no Ragnarok, no RPG, que chama Dagon também, não tem ou não? Tô viajando. Tinha um boss lá que chamava lembra de qual não posso opinar. O Dagon, ele também é citado pelo John Milton, né, no Paraíso Perdido. Ele é citado na Bíblia também, ele é a cidade filisteia de Azotus, se eu não me engano esse é o nome, que é na mitologia da Bíblia, onde o Sansão destrói as muralhas lá que tá prendendo ele. Os filisteus, né, que era o pessoal que vivia nessa cidade, eles adoravam Dagon, que é uma espécie de deusa da fertilidade. Ela é uma mulher meio peixe. A primeira vez que essa entidade apareceu, ela era uma mulher meio peixe. Depois que o HP Lovecraft... Porque ela era uma vila pescadora também, né, mano? Então, assim, o Dagon é um nome conhecido, é mais famosinho, digamos assim, por causa que ele existe em outras culturas. Cthulhu ficou muito mais famoso depois, mas Dagon, ele não foi uma criação do Lovecraft, ele só foi modificado. Uma coisa interessante que eu percebi nos contos também
também é que ele sempre vai citando coisas do mundo dele. Por isso que eu falo que, tipo assim, ele queria construir um mundo, sabe? Que ele vai citando o Necronomicon, o Cthulhu, Tem vários, não sei o quê, sabe? Ele vai citando várias outras criaturas que ligam nesse... O árabe maluco, Becano do árabe maluco. sei lá... Tem um negócio do Yogosoteterismo. Descobriu o nome, como, sei lá, escreveu, sei lá. O cara que escreveu o Necronomicon, né? Isso, Nossa, eu vou lembrar o nome. Ele aparece em todos os contos. Parece no Nerd RPG também. O tamanho do conto, bem menorzinho, mas eu acho que ele foi, pra mim é um dos melhores também. Eu prefiro a cor, mas ele é um dos melhores pra mim, porque ele conta uma história bem fechada, sem muita firula, sem ter muito espaço pra ficar falando merda, e deu tempo. eu gostei, porque a gente acaba a gente sente a construção desse terror do personagem, do tipo, ele começa lá da questão do navio, prisioneiro de guerra, não sei o quê, ele consegue escapar, e aí isso vai sendo construído aos poucos, você sente o que tá tirando a sanidade dele, e ele te traz de volta para a realidade atual, mostrando o quanto isso impactou ele de alguma forma. Eu acho que é bem fechado, e a gente consegue ser um pouo mais empático com ele. É bem como o Zé falou. Vocês mais gostaram foi o da cor? O que eu mais gostei foi. O que eu mais gostei foi a cor do espaço. Vocês gostaram dele? Porque no meu caso foi porque... por vários motivos, né? Primeiro, o que eu não gostei nos outros contos, eu vou falar depois, mas... Ele já é o próximo, não é? Que a gente vai falar? Não, é o chamado de Cthulhu. Vamos passar Vamos descrever os contos todos, o que acontece rapidão, pra gente poder falar deles? Que a gente pode falar... de forma claro. Direta, pode ser? Vamos lá, só passar por alto o que acontece, né? O que eu lembro do chamado de Cthulhu, tá? Vamos lá. Ele é de 1926. Isso. Ele foi escrito em 26, mas ele foi publicado em 28. Caralho, Teseu fez dever de casa, hein, mano? Cara, aí sim, Teseu. Obrigado pelo seu dever de casa, mano. Teseu bagageiro, porque eu coloquei eles em ordem cronológica pra gente ia falar, tipo assim, pra tentar ver o desenvolvimento do escritor, se é que pode-se dizer que tem isso, sabe? Não, beleza. Ele é de 26 então, né? Então um pouquinho depois. Os últimos contos dele são em 30, né? Sim, o último nosso é o Nas Montanhas da Loucura, é de 36. A gente vai trabalhar, mas ele tem acho que de 38 também e tal. Tá, entendi. Então, o chamado de Cthulhu são em 3 vertentes, né? Ele conta 3 núcleos diferentes por a visão de um cara, de um pesquisador que tá reunindo esses 3 núcleos numa pesquisa que ele tá fazendo. Então, primeiro ele fica sabendo, se eu não me engano, de um... Na verdade é um livro de fofoca também, né? Isso, Ele encontra as anotações do tio-avô dele que faleceu. Tio-avô, alguma coisa assim. E aí esse tio que tinha feito essa coletânea, tinha juntado essas informações. Isso, esse tio-avô era um pesquisador. É livro de fofoca. Ele tá lendo as anotações dos outros, ele é fofoqueiro. É isso, gente. A fantasia medieval é fofoca. O Christopher Tolkien é o maior fofoqueiro, então, o maior fanfic. Fofoqueiro. Nossa, Silmarillion é a fofoca das fofocas, né? Livro de fofoca. Só que é um livro de fofoca meio comprido, assim, aí eu não consegui terminar de ler, mas tudo bem. Não, beleza, aí tem essas cartas, tem também um médico, né, é um carinha. Peraí, o tio dele, pelo que eu lembro, tava falando de um paciente, não era isso? O tio era professor, né? Isso, mas ele era paciente. Professor. Tinha um paciente que tinha umas alucinações, sonhava com era um artista. Parada. Esse artista, ele procurou esse professor, porque era um professor de quê, meu Deus, eu não me lembro. Que tinha alguma coisa, ele estudava de alguma forma essas coisas. Não sei. Aí o artista foi procurar ele, porque ele estava tendo uns sonhos, porque ele tinha feito uma escultura que ele não sabia como ele tinha feito aquilo. Então ele começou a fazer esse acompanhamento com esse professor, porque ele achou interessante a história. Então ele começou a juntar, a acompanhar esse artista nesse período dele de alucinações, que foi um período específico. E ele decidiu acompanhar esse artista porque alguns anos antes, em algum evento, algum encontro de alguma coisa, ele tinha, eu não sei se foi antes ou se foi depois, gente, me ajuda aí. Ele tinha conhecido um policial que não tinha nada
relacionado com isso, era uma pessoa super prática, né? Não era, como ele fala do artista, assim, que ele disse que o artista não é confiável, mas esse policial era muito confiável e ele tinha encontrado vestígios desse mesmo tipo de visão, oculto e essas coisas. No Texas, e aí ele foi juntando era no isso. Pântano, né? Não. O inspetor fez uma grande prisão, né? Durante uma operação. Isso, que é um dos núcleos, né? Que é de onde ele tira informação. E tem outro núcleo também que é de alguém que foi viajar no navio, não teve uma parada assim? É o próprio protagonista, o próprio neto, o sobrinho neto, ele tá investigando uma tripulação, né? Ele encontra uma tripulação e acontece as coisas. Né? Então, basicamente, em resumo, galera, o que ele vai descobrindo e vai montando as peças, eu acho que é por isso que talvez ficou famoso esse conto, assim, é que ele vai descobrindo que em diversos pontos do mundo, vários cultos estão aparecendo. E esses cultos todos estão cultuando uma criatura que é conhecida como Cthulhu, né? O culto de Cthulhu, ele vai descobrindo isso aos poucos, à medida que vai recebendo mais dados e tal, e que ele vai descobrindo que seres alienígenas que desceram, estão no fundo das profundezas do Oceano Pacífico, lá nas Fossas Marianas, talvez, e que estão voltando aos poucos, né? Parece que teve alguma coisa assim, um evento específico num dia específico que fez todo mundo acordar, né? Então, pessoas em diferentes lugares do mundo, ele foi constatando isso, anotando as datas. Esse cara sonhou aqui, lá nos Estados Unidos, outros lá em outro lugar também tiveram indícios disso, e ele vai buscando esses indícios, né? Se eu não me engano, ele também procura um cara lá na Holanda, não teve uma parada assim? Ou esse aí eu tô conto já? Vai atrás porque, se eu não me engano, ele já tinha até deixado um pouco as anotações de lado, né? E aí ele encontra um recorte de jornal que falava sobre um evento numa embarcação, acho que Sydney, não sei. Eu sei que é muito longe. E aí ele vai atrás, só que ele até encontra o endereço novo, né, da pessoa, do marinheiro, só que ele só encontra a esposa dele. E ele descobre que esse marinheiro deixou algumas anotações em outro idioma, que a esposa não conseguia ler porque estava em inglês. E ele leva as anotações com ele pra casa, né? As anotações do marinheiro. Resumindo, ele tava juntando a fofoca pra poder montar o quadro geral. É isso. E exatamente. Fala essa parte que eles têm uma ressonância que começa a acordar geral, porque tem um dos deuses antigos que o trabalho dele é esse. Ele vai ser o primeiro a acordar, que é o Hunter Goff. Acho que é esse, se eu não me engano é esse. Ele é o primeiro a acordar e ele é fraquinho, digamos assim, em questão de poder, mas o trabalho dele é acordar os irmãos deles pra eles reaver o que é deles por direito. Aí sim. Assim, é muito interessante essa ideia, né, de que, tipo assim, toda essa arrogância do ser humano, ela vai cair por terra, né? Deixa eu dar um pouco de background dessa época também, galera, porque nessa época, assim, tava florescendo nos Estados Unidos o boom da psicanálise, né? E tem 3 coisas, né, que mexeram meio que do antropocentrismo, né? Foram 3 grandes golpes no antropocentrismo, que é o homem no centro do universo, né? O primeiro foi o Galileu, né, que falou assim, olha, a Terra não é o centro do universo, não. Ela gira ao redor do Sol. Tipo assim, isso já foi o primeiro grande golpe, né? Tipo assim, no ser humano, que se achava ali a pessoa que está no centro do universo. O segundo foi Darwin com o evolucionismo, e que falou assim, olha, você não é um ser diferente não, você evoluiu de outros animais, você faz parte do ecossistema. E o terceiro grande foi o inconsciente do Freud, né? Porque o que o Freud mostra com o inconsciente é que o ser humano, por mais que ele se ache controlador e mantenha o controle das coisas, ele não controla nem os desejos e as coisas que ele faz, porque tudo está sendo inconscientemente colocado, ou seja, você repete padrões na sua vida que são inconscientes e você não percebe, né? E a psicologia, a psicanálise, ela vai conseguir observar esses padrões inconscientes. Então, esses 3 golpes, né, eles acontecem, e nessa época, na década de 30, 20 mais ou menos, estava vindo com toda a força para os Estados Unidos, né, para a comunidade científica dos Estados Unidos. Isso eu acho que ressoa bastante com essa questão da literatura, sabe? No sentido de que, olha aí, o ser humano, o que você está achando que é fodão, ele não é nada. Sabe, ele também é tipo assim, ele é um qualquer. Então essa questão essa visão do ser humano como alguém falho, alguém colocado para baixo, alguém que vai errar, alguém que não consegue entender as coisas, é algo que vem muito forte nessa época, sabe? Depois a gente vai ter retomadas ali quase de iluminismo
pós-moderna, vamos colocar assim, né? Mas nessa época aí tava todo esse desgosto, assim, vamos colocar, da comunidade, da literatura no geral com isso, né? E na filosofia foi quando o Nietzsche começou a ficar conhecido também, né? O niilismo Exato. dele e todos os conceitos dele da potência, né? Que ele fala, né? Do ser humano, dos desejos do ser humano em moldar o seu próprio eu e tudo mais. Com certeza. O Freud, ele busca, cara, ele vai fundo nessa questão do niilismo freudiano, né, cara? Nesse sentido que, tipo, putz, velho, estamos desviando o tema, né? Porque, nossa, os filósofos alemães, eu fico muito tempo neles, cara. Gente, isso é muito legal. Schopenhauer, Isso é muito legal. Isso é muito legal do nosso encontro aqui, porque mesmo quando a gente tá falando de histórias que a gente não gostou ou que tem contextos que a gente não curte, a gente encontra alguma relação, alguma coisa legal pra tirar disso. Por isso que isso aqui é precioso pra mim, gente. Legal. Muito obrigada por fazer o Lovecraft ficar aturável. Esse é o, entre aspas, muitas aspas aqui, né? Uma das ideias do clube, né? Porque como a gente tá no futuro e a gente tá olhando pro passado, além da gente aprender com os erros, é bom a gente tentar ver o que estava acontecendo naquela época pra ter justificado essa forma de pensar, essa forma de escrever. Ou tentar, né? Às vezes não é possível, às vezes nem é certo fazer isso, mas é bom pra tentar pelo menos explicar alguma coisa pra quem vê por fora assim, e aí só escuta alguém falando, o cara era racista e pega isso como verdade, mas não sabe o porquê, não leu pra entender ou algo nesse sentido. Perfeito. Que é muito fácil falar, igual sobre os alemães mesmo, talvez se eu não tivesse contado, é que a pessoa ia falar que ele é verdade. Conivente com nazista, que talvez ele não é, nesse específico não era. Nesse caso não era, né? Fogos racistas. É isso aí. Então, galera, eu acho que é isso mesmo, sabe, Teseu? O que você falou, assim, é bom a gente ter conhecimento de causa, né? Até pra gente saber, cara, às vezes, é igual, assim, eu comparo muito a ouvir Beatles, sabe? Porque às vezes você ouve Beatles e aí você fala assim, meu Deus, nossa, vem essa progressão de acordes de novo. Todo lugar tá isso, nossa, todo mundo usa isso aqui. Mas é porque foi os caras que inventou, tá ligado? Então, tipo assim, por mais que você não goste, o que, tipo assim, a influência dessas pessoas tá em muitas outras coisas que vieram depois. Então a gente saber a origem do horror cósmico ajuda a gente a entender depois o quanto os novos autores ou autores mais contemporâneos beberam dessa fonte, né? Igual com o Drácula foi isso, né? A gente discutiu isso bastante, né? Quando a gente tá falando do Drácula, né? Gente, é vampiro. Mas na época, pra eles, não tinha esse conceito ainda de que, tipo, vampiro, né? É muito legal. E é muito legal tentar... lógico, a gente não consegue desassociar, mas é muito legal tentar imaginar o ponto de vista deles com essa questão, né? Tipo com a Guerra dos Mundos, quando lançaram a coisa da invasão enfim, que isso foi uma coisa que mexeu muito com as pessoas, causou um rebuliço danado, porque era uma coisa nova. Hoje pra gente é tipo, tá bom, Guerra dos Mundos de novo. Mas pensar no contexto histórico nesse sentido é muito válido e é muito legal. E o horror cósmico, ele abriu portas, por exemplo, para ficção científica. O Asimov mesmo, ele tem um pouco do Lovecraft nele. O foco do Asimov não é horror cósmico, mas você vê que ele tirou alguma coisa de bom do Lovecraft e o que o Lovecraft fez abriu portas para derivados do horror cósmico, digamos. Gente, e eu consigo traçar uma linha direta, assim, sabe? Eu tava lendo recentemente, eu até falei isso com vocês, né? Que eu li Eu Sou a Lenda, do Richard Matheson, que é um livro lá de 1950, mais ou menos, né? E ele tem vários outros contos de terror, de horror no caso depois, né? É uma coletânea de contos. E assim, os contos de horror dele, você consegue traçar diretamente a referência. Por exemplo, tem um conto lá que tem uma boneca que tem um espírito de um guerreiro tribal africano, sabe? Mas essa boneca tá na casa de um antropólogo e tem uma redinha que prende aquele espírito lá. Aí o antropólogo, acho que a namorada dele tira essa redinha. E aí o espírito sai, entendeu? Então, tipo assim, é muito louco você pensar nessas coisas. Eu consigo traçar o jeito de escrever as coisas e depois eu consigo ver
a referência do Matterson no Stephen King hoje, sabe? Claramente, assim, você consegue ir vendo passo a passo da galera, onde um bebeu do outro, sabe? Isso é muito interessante, cara, muito legal mesmo. E agora isso que você contou, desculpa, Teseu, só um minutinho, pra eu não perder aqui o fio. Isso que o Teori contou da história do espírito na boneca, tem muito a ver com um livro que eu vou indicar, que é do Joe Hill, que por acaso é filho do Stephen King. Então, olha aí, hein? Olha aí. A história ela tem basicamente esse mesmo rolê aí, mas depois eu conto. Boa demais. A gente nem terminou de falar dos outros contos, né? Deixa eu dar um resumão aqui, ó. Vamos lá, resumo pra você que não quer ler Lovecraft, os 2 contos, tá? Chamado de Cthulhu já foi, é isso, né? No final ele fala assim, meu Deus, somos tão pequenos, não vamos conseguir lidar com essa criatura que um dia vai despertar, mas o mundo não pode saber disso, ou será que pode? Tan, tan, tan. E aí acaba o conto, né? Quase uma letra gênero urbano, né? Dramaticamente. É muito que começa com a aparição de uma entidade no final? Ou eu tô confundindo com outro conto? Não. Você não tá confundindo com... Não. Não, ok. Não. Aí depois tem o... Qual outro faltou? A gente falou de Dagon. A cor e a montanha. A cor que caiu do espaço. Vamos lá. Cai um meteoro numa cidadezinha. Primeiro, ó, um carinha tá indo medir, vai ter uma barragem que vai inundar uma cidade, né? Ele tá indo fazer medições, ele percebe que tem um lugar que tá tudo preto. Nada nasce naquele lugar, todo mundo tem medo, né? E aí ele fala assim, o que aconteceu? Aí ele fala assim, conversa com aquele velho doido que tem na cidade. Ninguém quer conversar com ele porque ele fica alucinando. Aí ele vai pra ouvir o velho doido, né? Que é antigo dali e tal. E aí o velho começa a contar, né? Velho doido na perspectiva da galera da cidade, tá? Porque ele começa a perceber que esse senhor, ele fala as coisas de uma forma muito detalhista, né? Ele conta que há muitos anos atrás caiu um meteoro ali, do lado da casa de um amigo desse senhor. Nahum Gartner. Caramba, o Teseu, que fez dever de casa, mesmo. Não, ele veio com tudo anotadinho. Anota aí. Depois faz no resumo, hein? Não, Ganhou um Bene. Ganhou um Bene. O protagonista, ele nunca tem nome, então pelo menos o nome das pessoas que estão falando com ele é legal a gente saber. Não, porque Teseu, senão fica parecendo que não tem personagens, né? Mas é isso, né? Mas assim, é porque pra mim não foi marcante personagem, não, vou ser sincero. Então nem me fiz questão de decorar nome, velho. Então, sei lá. Calado aqui. O Felipe. Cara, a cor que caiu do espaço. Felipe, você tá muito quietinho. Bota sua revolta pra fora, bota. Tô só escutando. A gente quer ouvir a sua revolta também. Bota pra ele fora, tá tipo o revolta. Azaghal com o Han Solo lá, ele preferiu nem participar. Porque aí fica revoltado no lugar. Né? Mas aí... A Cor Caiu do Céu foi o segundo conto que eu li, né? Eu li na ordem cronológica. E começou, pra mim, começou lindo. Os caras vão pra universidade com uma amostra, aí descreve como reage de forma diferente. Isso eu gostei. Ela desaparece. Faz espectrofotometria mesmo, joga ácido. Aí depois, quando vai pra parte da fazenda mesmo, nossa, me deu uma brochada gigante. Sabe por que eu... muito maçante. Sabe por que eu gostei desse conto em relação aos outros? Porque esse conto tem uma coisa que é abstrata demais. Cara, a criatura é uma cor. A criatura ela se manifesta de um jeito muito diferente. É um jeito de ser vivo que a gente não espera que seja. Não é uma forma humanoide, não é uma forma tentacular, sabe? É uma forma que até na sua própria descrição, que vai transformando e sugando a vida, ela faz de uma forma alienígena. Ela parece pra gente algo tipo assim, que a gente nem consegue conceber. E isso, eu achei que nesse conto, por que eu gostei mais dele? Porque essa criatura, ele fez a descrição, mas ele fez de uma maneira que a gente se coloca, cria essa metalinguagem. O jeito que ele descreve faz com que a gente sinta essa dissonância cognitiva e não consiga assimilar muito bem. E aí a gente sente a mesma coisa que talvez o personagem está sentindo. Isso pra mim causou uma aproximação com o personagem, né, que tava ali. E nos outros contos... Você sentiu enjoo lendo esse conto? Isso, um certo enjoo,
nojo, assim, uma sensação de invasão, sabe? Como se, putz, aquela vida tá podre, sabe? Algo nesse sentido, sabe? Com uma comida podre que você pega e você vê aquelas larvas. É essa sensação que eu tive nesse conto, por causa dessa descrição. Isso me lembrou do acidente do Césio 156 aqui do Brasil, ali do Centro-Oeste. Sim, que era uma coisa brilhante, bonita, que todo mundo gostou, brincou, fez sexo, fez as coisas loucuras com o pó brilhante. E depois que aquela coisa bela, né, que as cores cintilantes e tudo mais acontece, aí você começa a ver a vida definhando, os animais morrendo, as plantas morrendo. A própria família, né, do Nahum morrendo. E eles vão sendo... A forma que constrói isso é muito... Eu achei muito legal nesse caso, porque foi isso. Eles começaram a estudar, beleza, era só uma coisa que caiu ali, ela foi diminuindo a massa, ela foi desaparecendo, foi sumindo na terra. Beleza, sumiu, ficou só ali o buraco. Parecia que não ia acontecer nada. Mas aí aquilo começa a se manifestar de alguma forma. Primeiro a mulher, o filho mais jovem, e isso vai sendo construído, aí as pessoas vão deixando de se relacionar com eles porque eles estão ficando estranhos e eles falam coisas estranhas e Carol, uma sensação de injustiça até com eles, sabe? Tipo assim, eu senti um pouco, putz, velho, tá todo mundo deixando de lado, e isso cria empatia, gente, é emoção. Você fala, putz, velho, quando eles precisam, foi por isso que esse foi que eu mais gostei também. Fica ao mesmo tempo com raiva porque as pessoas são ignorantes. Eu falo a própria família, né? Tipo, ele tá fazendo mal, mas continua ali, mas é aquele você não ter conhecimento, de você não ter sido talvez alfabetizado, sabe? Exato. Você aquela terra foi tudo que eu tenho, eu construí naquela caroná porque, sei lá, a planta tá brilhando no escuro. Ele não quer aceitar que aquilo é ruim. Tanto que quando a mulher dele vira sei lá o quê, que eu não consegui definir muito bem o que acontece, ele nem, tipo, não tenta matar, não tenta levar no médico, ele prende a mulher no porão. E o filho no outro quarto, né? Porque também começa a ficar fora de si. Não, e é por isso que eu gostei, isso vai construindo uma agonia, porque aí você vê, meu Deus, o que esse homem tá fazendo ali? Sai daí! Essa mulher gritando, você tá fazendo o quê? Gente, eu não sei se vocês já foram se vocês tiverem a oportunidade de vir em Minas aqui uma vez, vão lá no museu Inhotim, tá? Cara... Aluga o carro pra andar, senão você vai gastar sua perna pra cacete. Ali em Inhotim, cara, é um dos maiores museus de arte contemporânea do mundo, assim, dos complexos, né? Gigantesco, assim, é muito famoso internacionalmente. E é do lado lá de onde aconteceu, infelizmente, aquele crime, né? Da barragem de... Como é que chama? De Brumadinho, né? É do lado ali. Tava fazendo trabalho lá, tipo, alguns meses antes. Cara, eu fui em Inhotim literalmente uma semana antes, cara. Uma semana antes do acontecido, velho. Foi tenso, velho. E assim, eu tô falando isso porque lá tem uma peça muito famosa lá, que é uma casa inteira, né? E as peças lá são interativas e tal. Assim, são complexos mesmo. São casas que você entra dentro e tal. É muito grande. E tem uma casa inteira que a parede, tipo assim, ela é uma casa, você vê, a parede tá quebrada. Quando você olha dentro do tijolo da parede, a própria parede é a obra. E ela é feita como se fosse de órgãos humanos, cara. É carne, tipo assim, tem um fígado, um pulmão. É lógico, não é de verdade, né? É uma escultura que do lado de fora parece uma casa, e na hora que você entra, é aquilo tudo desfigurado, sabe? É pra representar um pouco a questão das guerras e tal, as casas caídas. Mas, cara, eu fui imaginando isso, sabe? Essa coisa disforme, essa coisa meio nojenta que o Felipe disse, né? Que trouxe aqui. Cara, é uma coisa que a gente não consegue muito bem conceber e dar nome. E aí, cara, que tá genial. O inominável, o legal é quando você não fala que ele é inominável, sabe? E é algo que o livro do... escreve que ele é inominável, né? Isso. O Cthulhu Dark, o manual, vai até sair um vídeo domingo, tá, galera? Quem tá assistindo aqui domingo, vai sair um vídeo do guia do Cthulhu Dark de como criar um mistério. Aquele guia é maravilhoso, porque ele fala assim, olha, coloque coisas na descrição que o jogador não vai conseguir descrever, não vai conseguir entender. Por exemplo, vocês estão sentindo um cheiro de amarelo. Pô, velho, como é que você fala? Putz, como assim um cheiro de amarelo? Violeta, Felipe. Então, velho, é um negócio... Lilás e groselha. Lilás e groselha. Lilás, isso não é violeta, não é lilás. Isso fica pro mês que vem. Isso é da Yennefer? Da Yennefer, Mas aí, no finalzinho, aí faz igual o Cloverfield, tá tudo indo bem, você não vê a criatura, você só... Aí no finalzinho aparece o insetinho lá e ele vai pro céu.
Pior que era, Falei, pô, véi, Tem um filme com o cara que mereceu o Oscar, né? Como é que chama? O Teseu já falou pra eu assistir esse filme. O Nicolas Cage. Não foi você, Teseu. Foi o Matheus. O Matheus falou pra eu assistir o filme. Da moça? Cloverfield? Da cor. Não, a cor A que Cor Caiu do caiu do Espaço. Tem um filme tem com o ele do Nicolas Cage. Isso. Ouvi falar bem, mas depois que eu li, eu fiquei com preguicinha de assistir. Não, vou ver. Por mais que eu Vou goste. pesquisar, quero ver. É, com o grandioso Nicolas Cage, mano. Nicolas Cage, cara, esse filme perfeito pro Nicolas Cage, mano. Podia ler Lovecraft e assistir um filme com o Nicolas Cage. Que isso, Nicolas Cage é bom demais, mano. Você é louco, Felipe. Não, Nicolas Cage é bom, cara. Muito bom, mano. Cara, tem um filme dele. Tem um filme dele, cara, que eu acho que é um dos piores filmes que eu já vi na minha vida, cara. E eu sou feliz por ter visto. Que é aquele Story do Robert McKee. Ele tem um livro sobre um livro de. Tipo, não é um livro de literatura, é um livro didático, velho. Não tem nada a ver, tipo assim. É um filme sobre um livro didático, cara. É um negócio muito. Nicolas Cage tem. É muito doido, velho. Não, o Nicolas Cage, ele tem uma filmografia que vai do muito trash ao muito bom. Ele é um cara dinâmico. Dinâmico. Como é que Ele é faz aquele... várias coisas boas e várias coisas bosta. Pagar boleto, gente. Pagar boleto. Pagar boleto. Pagar boleto. Ele tá focado em pagar os boletos, não importa se é bom ou se é ruim. Pô, teve o filme do Jiu-Jitsu que ele fez, cara. Nossa, que filme. E o Gente, o motoqueiro fantasma, né, gente? Woody Harrison tá indo na pegada do Nicolas Cage. Qualquer filme que oferece pra ele tá fazendo. Quem? Woody Harrison. O cara Quem que é faz esse? o Carnificina do Venom, por exemplo. Sei. Filme pra aceitar ele. Ele só faz a mesma voz de personagem, né, infelizmente. Exato. É, eu não dou qual o nome de ator, não, gente. Nossa, eu tenho dificuldade com isso, velho. Nossa. Bom, Acho que não do nada, né? Porque, cara... O resumo da cor que Fugiu de novo da história. A fugida do outro conto foi Nietzsche, agora foi Nicolas Cage, tá bom. Tá bom, tamo indo bem. E aí, beleza. Aí, no final, descobre que era tipo um arco-íris da cor, uma mosca que tava lá botando ovo, que fugiu pro espaço, voltou pro céu. Aí, o último é o Das Montanhas da Loucura, que ele conta a história 2 vezes. A primeira, ele conta... né? Mas não é? Ele conta a mesma história 2 vezes. A primeira é a versão do filme e depois a versão do diretor. Não tem isso? Basicamente, ele fica indo e vindo nessa história. Cara, ele conta a história 2 vezes. A primeira é a versão que a versão não censurada. A versão censurada, no caso, né? Que aí eles chegam lá... Tava divertido pra caramba, tava verossímil, montando acampamento, a expedição na leste. Legal, uma descoberta que homem jamais pisou nesse lugar. Pô, véio, é muito foda. O Alasca é um ambiente muito inóspito. Ele descreve, cara, essa parte pra mim é muito, muito bem feita, mas, sabe? Cara, ele precisava descrever cada fucking parafuso da máquina que fura. Mas aqui, uma coisa que eu... não, deixa eu fazer minha reclamação. Da máquina eu gostei, tá? Porque aí... Não! A sardinha do meu lado. O Felipe puxando um pão de areia. Ô, Carol, não dá pra criticar gostando do Tolkien, porque eles estão no mesmo patamar de explicar coisas que não precisam ser explicadas. Mas aqui, ó... Não faz o comparativo. Deixa eu falar a minha crítica social. É o seguinte. Faz aí. O cara fala que o negócio é indescritível, é inominável. Mas vai lá e me descreve como era a aparência da criatura, como era por dentro da criatura, como era a organização social da criatura, como eram os glifos da criatura, quais eram as cidades, o jeito que elas dormiam, como elas acampavam, como elas voavam. Carai, isso é inominável, indescritível? Pra mim tá bem descrito, inclusive, né? Tá bem escrito pra cacete. 160 páginas de descrição. Pô, velho. E aí... Mas as criaturas que ele descreve, né, que são dos Elder Things, né, as criaturas antigas, elas são frutos, né, elas são as formigas dos deuses antigos, né. Ele descreve as criaturas que vivem na fazendinha de formigas dos deuses, que é os Elder Things e os... os Shoggoths. Não, Teseu. Os Shoggoths, eles são as criaturas que eles criam, tipo, pra ser o gado. Exato. Que inclusive, novamente, olha aquele negócio, né, da criação criaturas e contra... que apertaram 17. Que o quê? Criaturas que apertaram 17. Felipe, o Lovecraft fritou o Felipe, gente, socorro. Rapaz. Tem o gado, que são os Shoggoths, e tem os... Agora que eu entendi.
Caralho, velho. 20 horas depois. Que demorou a chegar em Minas. Ai, que isso. Caralho, fica essa crítica regional aí. Crítica é xenofobia aqui. Pô, mas... Cara, Poxa, que o Teseu tentando fazer um negócio sério. A gente tá zoando. desculpa, Vai lá, Teseu, desculpa, Não, Teseu. eu tô de boa, senão... Mas pra pessoal entender, eles estão numa expedição na Antártica, observando o local. Tem um certo momento que eles se dividem em duas equipes. A primeira equipe tá explorando. Entre as escavações e exploração, eles encontram essas criaturas, que ele descreve lá como... Basicamente são gastrópodes e... Só que com asas, os Pseudópodes também. É uma criatura bem complexa de se imaginar. Bem feia, coitada. Eles são antes Mas do período basicamente cenozoico, né? Parece uma medusa. Adoro. Uma espécie de medusa, assim, misturada com gastrópodes. Cara, eu imaginei ele fala que tem uma cabeça de estrela. Eu imaginei um abacaxizão com a cabeça de estrela do mar. Não, tipo é assim, pega um caracol... Eu associei com Estrela do Mar também. Agora com abacaxi não, gente. Pega um caracol sem a casquinha, coloca ele na vertical. Aí aonde ele tem os dois olhinhos, são 5. Embaixo no pezinho dele, onde é a cauda, ele tem 4 patas, né? Tipo elefante, 4 patas. E atrás dele ele tem asas, só que são asas grossas, não são asas finas, como o morcego. Ele fala alguma coisa que lembra essa estrutura de asa de morcego, mas que com uma... Eu pensei em dragão, né? A verdade é essa, eu pensei em asa de dragão. Aí beleza. Aí ele conta a história, aí beleza, dá tudo certo. Eles fazem uma viagem, algumas pessoas morrem, os cachorros ficam odiando as criaturas que eles acham. Não, todas morrem. Todas morrem. Todas que estavam nesse núcleo que tava explorando mais à frente. Que eles vão na Antártida. Eu não esqueci, é o núcleo do Lake. E ela é uma cordilheira gigante, né? Ela tem 10 mil metros. Tipo, maior que o Alasca, né? Maior que o Everest. Maior que o Alasca. É do tamanho daquele que tem no Havaí, considerando a parte submersa. É gigantesco, mano. E aí eles vão lá e eles acham a cidade. Aí beleza. Aí ele se salva e depois ele conta tudo de novo. Aí vou contar agora com detalhes. Ele conta com os detalhes. Detalhes que ele não podia contar. Ele volta e entra nas cavernas, aí ele começa a achar as inscrições, ele vai... Até aí eu tava empolgadaço. Aí ele chega na caverna, ele vê uma xilogravura, né, um entalhamento na parede, e o entalhamento descreve pra ele como que o gado era alimentado, como que era... Numa linguagem que ele não conhece. Mano, eu soltei da história, sabe, porque eu perdi a narrativa, tirou da imersão. Aí, a partir desse momento, eu fiquei puto. Aí eu parei E quanto tempo que ele ficou pra ler esse negócio, Gostou até ali. Quanto até tempo eu tava que ele ficou? Carol, porque tava muito uma carta de exploração, sabe? Eu tava lá, tô em casa, que legal. Porque eu gosto dessa temática de Raiders, né? Indiana Jones, o Tesouro Perdido, falando do Nicolas Cage aí, é o Tesouro Perdido dele. Sim, eu adoro olhando no Tesouro Perdido. Mas o que eu achei que foi o problema pra mim, tá? A história, a ideia da história, ela é muito boa. É uma descoberta que envolve uma coisa sobrenatural, enfim, vinda de sei lá o que do espaço, mas a forma que ele conta isso, primeiro essa confusão de contar a história e depois contar ela de novo com mais detalhes, completamente desnecessário, a forma que ele escreve isso não é uma forma que gera essa emoção. Ele tem uma história incrível na mão, mas ele não consegue te passar essa emoção. Primeiro que você não sente, falando assim por mim, né? Não, falando por mim. Eu não senti conexão com o personagem que tá contando a história, independente dele estar descrevendo os medos dele, os horrores dele ter visto todas aquelas pessoas mortas. E todo mundo pilota avião. Tomar banho. Todo mundo pilota avião. Não, calma. Ele fala Calma. Você tá indo pra uma expedição num continente e você vai levar pessoas que não sabem mexer nos equipamentos que você tá levando. Pô, teoria. Mas ele não sabia, tá? Ele não sabia. Ele pilotou no final porque era tipo desespero, terror e pânico. A gente precisa ir embora daqui. O outro cara lá era piloto e ele segurou. Você aprende. Aí eu vou fazer um pouquinho de advogado de diabos até do Teseu. Muita obra que a gente gosta aí. Tem gente pilotando avião que é padeiro, tá? Então o cara é cientista muito mais verossímil do que um, sei lá, não que seja... Mas sabe o que é? É que, não, por exemplo, eu acho que vai do nível de suspensão de descrença que a obra te provoca. Então, tipo assim, se ele tentou ser minucioso nesses detalhes, a gente passa a cobrar nesses detalhes, sabe? Se a gente tá vendo Naruto, a gente não cobra nada, não espera nada, porque sabe que qualquer coisa que colocar
vai valer, igual porque... One Piece, né? Nossa Do nada alguém senhora. vai esticar e fica vermelho. Nossa, é verdade. Mas lá faz O sentido teu- no mundo. O As Theory, ele regras... sai da versão Theory e vai virando Carol, ele vai pistolando. Ele não chega a descrever que todo mundo é treinado, mas se você Sim. tá indo numa expedição, Não, faz sentido, faz pensa sentido. você Eu saber fui que refutado. o mínimo de conhecimento dos equipamentos lá todo mundo tem pra esses casos assim, né? Verdade. Igual lá, eles começaram a perder os aviões, alguém machuca. O clima é difícil, mas os aviões que eles tinham lá não são muito complexos de controlar. É só verdade, complicado velho. de pousar, Diferente mas de pegar um monte de minerador e treinar pra se virar piloto e astronauta. É verdade. Você pegar astronauta e treinar pra ser minerador, né? É verdade. Eu gosto de Armagedon, tá, gente? Eu gosto, é um filme que eu gosto. Eu também Mas gosto. só pra ver a diferença. cara, eu não vou entrar em discussão de Armagedon agora, senão a gente não vai parar aqui hoje. Mas eu acho que eles estavam certos, tá? Em pegar os caras de perfuração para aprender o básico de ser astronauta do que astronautas ensinando eles a perfuração. Porque o mais importante naquele trabalho lá era fazer a perfuração exata. E eles não tinham tempo hábil para ensinar os astronautas, por mais que astronautas tenham PhDs e o caralho a quatro, então era de a boa. aprender a perfurar. E as pessoas importantes na parte dos astronautas tinham, né? Que era o piloto, a copiloto e etc. Então, entre aspas, estava certo. Com isso, Com a o gente tempo- já tem o nosso assunto pra colocar no meio da Montanha da Loucura, vai ser Armagedon. Concluímos que todos nós gostamos de Armagedon. Pronto. Aí todo mundo ouvindo o Aerosmith agora. Exatamente. Tem a descrição inicial, aí depois o cara vai lá e meio que vê a merda que aconteceu, aí ele vai atrás do que aconteceu, das criaturas, né? Porque ele viu que que o que eles achavam até então eram fósseis, na verdade não eram, eles estavam vivos, porque eles notaram os ataques e que os corpos sumiram. Então eles foram atrás, aí entrando na caverna lá, eles viram várias inscrições, né? Eles praticamente estão tipo dentro de uma cidade subterrânea e até encontram os Shoggoths. Não é Shoggoth, eu tô confundindo com Shoggoth. a criatura do D&D. Os Shoggoths, até chega a passar 2 deles, se eu não me engano, né? Eles conseguem se esconder, o que não faz sentido, mas eles se escondem dos Shoggoths. E a história acaba assim, eles descobrem algumas coisas e vão embora. E foge, não, na na verdade verdade, não. Eles interessante. descobrem que o criador que os Shoggoths, na verdade, eram, assim como eles, vítimas. Eles eram pesquisadores também, e que ele descobriu que, na verdade, a grande criatura maléfica de todo esse mal eram os Shoggoths que eles tinham criado e que tinham se reunido numa massa biológica gigantesca, tentacular, que ficava tentando matar os próprios criadores, né, e sugar todo mundo. E aí eles fugiram correndo. Deixa eu fazer uma pergunta, porque ao final eu só liguei a terceira e fui, então não prestei muita atenção. Ele fala que as coisas não poderiam, as pessoas não poderiam ler, né, saber dessas paradas e tal, mas ele estava escrevendo um diário, alguém pegou esse diário, como é que todo mundo descobriu a parada? Ele juntou todas as informações que ele tinha, imagens, anotações, as informações que a equipe do Lake, que foi a que morreu lá, todas as informações que eles tinham, ele juntou tudo isso e eles decidiram, ele e o outro louco lá que não morreu também, decidiram que isso não ia sair pro mundo, eles não podiam falar mais sobre isso. Sim. Não era pra ninguém mais ir lá. E ele tava botando isso pra fora porque tinha uma outra equipe montando uma expedição Pra voltar lá. pra concluir esse trabalho que eles tinham iniciado. É por isso que ele tá contando. Porque ele entendeu que as criaturas elas iam ficar isoladas ali naquele mundinho delas, e se ninguém fosse lá cutucar, elas também não iam vir pra cá. Então meio que deixa eles ali. É igual a gente tem É tipo gato. com aquele povo aborígene que vive ali na Oceania, que as pessoas escolheram não mexer com eles pra não alterar a forma que eles estão vivendo. Esse é o nome deles, gente? Aqueles que jogam flechas nos helicópteros quando vão lá filmar. Ah, sei. Meu Deus. Eu sei qual que é, na Amazônia ali, né? Tem um na Amazônia sei. também, e tem uns aborígenes ali na Oceania. A gente pode fazer uma analogia doméstica aqui, tá? É igual o gato. Mas O gato aqui, tá quieto lá dormindo, se você cutucar ele, vai dar merda. é verdade. Então deixa o gato quieto dormindo no cantinho dele. A gente não faz isso, mas Porque os gatos são fofos, a gente quer apertar eles quando eles estão... Carol tentando cantar a mesa de cachula aí, ó. Ah, verdade. Não, isso aí, beleza. A gente vai falar disso, Calma aí. Calma.
É isso. Ó, mas Acabou. assim, É o resuminho. vocês têm mais alguma opinião? Assim, gente, eu vou ser sincero. Valeu pra mim a leitura, porque eu acho que nenhuma leitura é perdida, né? Mesmo quando você não gosta, você aprende algo sobre você aprende algo sobre a coisa, assim. Mas eu não pretendo ler muito mais Lovecraft, não, sabe? É igual One Piece, né? Eu amo de paixão, mas eu sei que ninguém tem saco de assistir 500 episódios pra começar a ficar bom. Entendeu? Então, eu sei que deve ter algo bom aí no meio, né? Deve ter um conto maravilhoso, mas sei lá. Eu não sei Tem alguns se... contos interessantes pra caramba, que ele trabalha mais a parte religiosa, digamos assim, né? De cultuar os antigos, e você se aproxima dos humanos que são coniventes com eles e não só daqueles humanos que ficam loucos com eles. Você vê aquela loucura mais religiosa em vez de só dessa loucura pelo desconhecido. Verdade, faltou isso um pouco aqui, né? Aparece um pouco no chamado de Cthulhu ali, mas assim, aparece na parte mais escrota, que é aquela parte que ele trata as pessoas ali como, tipo assim, de forma bem, bem racista, né? Um parágrafo inteiro sendo altamente racista. Eu precisei fechar o livro uns 2 minutinhos e falar assim, eu preciso voltar pra mim. Eu já sabia que ele ia ser assim. Eu preciso voltar pra mim e depois eu continuo. Tem a procura de Kadaf, que mostra meio que a origem da escrita do Necronomicon, que tem a criatura que é o deus primordial, o mais forte de todos lá, que é quase... Ele descreve ele de várias formas, que ele muda a forma, ele é amorfo, né? Mas o mais próximo que você pode chegar é como se a representação que ele fosse o buraco negro que tá no centro da Via Láctea. Ele é eles não conseguem nem pronunciar o nome dele, não por ser difícil de pronunciar, mas só de você tentar pronunciar o nome dele, você já tem um pavor, um medo, porque ele é a própria essência desse sentimento. Então, até a própria tentativa de menção dele, você perde a sociedade só por tentar mencionar ele. Diferente do Voldemort, que o pessoal não falou o nome só por frescura mesmo. Não pode falar o nome, não. Tem alguns contos interessantes. Tem um Teseu que a galera me indicou, que era o caso extraordinário de Jack alguma coisa, assim, né? Que é um caso... Eles me falaram que é muito bom esse, mas é o maior, assim, é um livrão mesmo, né? E não sei quem me disse que... Eu acho que foi o Lustosa que me disse que tem um conto que ele vai para um outro planeta, que ele descreve um cara indo em outro planeta, é tipo meio ficção científica, sabe? E chega lá, tem um labirinto invisível e tal, e o oxigênio vai acabando. Então ele brinca com essa ideia de suspense, né? Então, nas Montanhas da Loucura ele começa a mexer com isso, mas ele usa muito a geometria não newtoniana, né? Esses ângulos que não existem. Então, quando esses outros contos assim, ele vai mais para esse lado. O Lovecraft, ele cita muito coisas científicas, mas ele tenta misturar um pouco de esoterismo com o científico. E pra gente que tá vivendo no século XXI, com toda essa bagunça de terraplanismo voltando, antivacina e tudo mais, dá uma coceirinha, mas pra época dele andava de mão dada, digamos assim, né? É por isso assim que eu vejo, referência no Richard Matheson, né? Porque, por exemplo, Eu Sou a Lenda, ele tentando explicar racionalmente, cientificamente, como seriam vampiros, né? Então, cara, faz muito sentido, né? Ele mexe com psicologia, com biologia, com virologia, né? Vários outros campos aí para tentar explicar essa mitologia aplicada no mundo, né? Mas é isso, galera. Usa muita psicologia. Asimov, demais. Nossa, Asimov, matemática, né? A fundação do... Nossa, quem é que escreve a fundação? É o Asimov também. Asimov, Eu tô louco, gente. A minha sanidade começou aí. A sanidade passou aí, passou. Sugaram a minha sanidade. Então. Você tentou ser a ordem do caos. Não dá, Teseu. Não dá pra equilibrar. Não dá. Mas assim, essa foi a minha opinião final. Vou abrir espaço aqui pra gente dar recados finais e eu tenho um recado final depois de vocês também, tá? Então eu quero abrir primeiro, né? Eu queria agradecer vocês por participarem, por se disporem a ler. Queria agradecer a preparação aí, Teseu. Obrigado pelo seu investimento, né, em trazer informação pra gente, em anotar datas. Batman. Isso aí, vai preparado, cara. Valeuzaço, cara. Palmas. Nada. Boa. Eu queria ter gostado mais dos livros pra ter sido uma coisa mais... Esse mais emocionante. Eu gosto. Quase todos são 50-50. Tem uma parte muito boa e depois ele se perde. Ou é o início... Uma parte muito bosta. Vamos ler a Odisseia? Que? Do Homero?
Vai ser tipo Pilares da Terra, cara. Vai ser o livro do ano, não vai ser o livro do mês, né? Vai ser o livro do ano. A gente começa agora e discute ano que vem. Nossa, basicamente. eu tava lendo o Dante Alighieri, né? A Divina Comédia A complicada. Divina Comédia. Velho. Fui cismar de ler no original, no italiano. Meu amigo, eu tava quase desmaiando aqui, lendo aqui. Não acredito. Pelo Teseu. amor de Deus. Deixa de ser Teseu. hipster, Teseu. É muito. É demais ele. Pra ler o Dante e os motivos, por que eu não vou ler? Tá certo, velho. Tentar ler, né? Porque é igual o Shakespeare. Quando eu fui ler Shakespeare, eu falei, porra, eu não aprendi inglês, não, eu sou analfabeto. Não. Eu não sei o que esse cara tá falando. Eu estudei, eu tomei Danoninho quando era criança, por que eu não tô tá falando? Tem brilho, né? Eu tenho brilho, velho. Como assim? É foda, velho. Galera, vou abrir espaço pra gente dar recados finais, considerações finais que queiram falar, tá? E depois eu vou dar um recado final aqui também. Então vou começar pela ordem do Discord aqui. Sempre invertendo a ordem, tá? Carol Canelas, recados finais, considerações e qualquer outra coisa que você queira falar, jabá. E essa recomendação de livro extra aí, né? Bom, acho que ficou bem claro aqui qual foi a minha relação com os livros de revolta, mas eu achei que foi uma leitura válida, apesar de ter sido uma leitura muito difícil, para entender um pouco desse legado. Apesar da pessoa que escreveu ter sido um bosta, ele criou um legado que se desdobrou de uma forma que foi importante, de alguma forma. Isso a gente não pode ignorar. Do restante, o que eu achei da escrita dele e das histórias em geral, ficou mais ou menos por aí. Gostei da ideia das histórias. Achei ruim a forma que foi escrita, mas ainda acho que é um legado importante. O legado, não ele, porque ele era um bosta. Enfim, eu queria agradecer também por estar aqui mais uma vez, compartilhando essa revolta com vocês. É muito legal participar do Clube do Livro, não canso de dizer, porque a gente aprende, a gente compartilha, a gente vê outras visões. E isso é maravilhoso. E é maravilhoso dividir isso com vocês e dividir com a galera no chat, que hoje tava on fire. Pra finalizar, eu quero indicar um livro. E eu vou, como eu tava falando antes, eu vou indicar o único livro de terror que eu li na minha vida. Porque eu sou uma pessoa cagona que não gosta muito desse tipo de coisa. O nome do livro é Estrada da Noite, do autor Joe Hill, que, como eu tava falando, é o filho do Stephen King. E conta a história de um cara excêntrico que comprava coisas sinistras pela internet, e ele viu uma notícia, um anúncio de um blazer, um terno amaldiçoado. E ele compra esse item e várias coisas bizarras começam a acontecer. Foi uma coisa que... A escrita dele é muito boa e me assustou bastante. Eu só conseguia ler de dia. Eu acho que vocês vão gostar. Aí sim, isso. Bom demais. Bom demais. Obrigado, Carol, como sempre, pela sua participação aqui. Sempre engrandecedora. Felipe. Então, galera, o que eu posso falar? Quanto mais a gente começa a ler, mais coisas você quer ler e menos tempo você tem pra ler. Uhum. Então, esse livro me ensinou que eu não tenho que ler tudo o que é considerado clássico, que não sou obrigado a gostar de tudo que é clássico. Tudo bem que o cara deixou um legado, mas pra mim, quem vive de passado é museu. O clássico Boa. sobrevive até hoje, que tá aí, Tolkien, nós falamos aí da Elida e tal, porque eles são eternos, né? Eu não considero esse livro eterno, não, foi mal. Então, é um livro que eu não recomendo, não. Ler, não. De minha parte, não recomendo ler Lovecraft, não. Vai pra um Edgar Allan Poe, uma outra parada aí. E as minhas recomendações, eu ia recomendar um livro, só que esse livro não tem na Amazon, acabou. A editora não tá trazendo mais, que é Elantris, que é o primeiro livro publicado que é o autor que a gente vai ler aí, Mistborn. Não tem necessidade de você ler esse Mistborn, pra ler Mistborn, mas fica interessante pra você ver a evolução da escrita do autor. Mas como não tem, eu vou indicar 2 graphic novels. Tô focado aí em um pouquinho mais de old school, então eu vou indicar uma do Conan, que saiu pela Pipoca Nankin esse ano, que são as mais conhecidas histórias do Conan. Tinha saído ano passado, esse livro eu tenho, dos contos, né? Mas agora saiu a gráfico novel. Tava com 35% de desconto na Amazon aí, que o Tero mandou. Subiu um pouco agora, mas ainda tá com 25%, então quem quiser. E a outra é também no mesmo estilo de espada e feitiçaria do Elric, que também tá tá até mais barato, que conta essa é a história da Stormbringer, que é a espada dele. Por que eu tô indicando o Elric? A gente vai começar, o próximo livro a gente vai ler The Witcher, e o Sapolsky usou o Elric muito como inspiração pra fazer o nosso Geraldão aí. Então, interessante
interessante quem não conhece a história do Elric. Felipe. Tem muita inspiration dele aí. É isso, galera. Beleza, valeuzão, Felipe. Obrigado pela sua presença também, pela sua... Eu fiquei só de animação de torcida aí. Não, frases pontuais, cara. Importante. Frases pontuais, maravilhoso. Continuando aqui, Jesse, fique à vontade. Eu também não tive muito o que falar, né, dessa vez. Geralmente eu não tenho muito o que falar, na verdade. Mas... Sempre tem, Jesse. Eu não recomendo também a leitura, só se você realmente quiser conhecer o universo ali, de onde surgiu, né, no caso, o RPG e tudo mais. Eu confesso que eu tenho 2 livros, porque eu comprei por causa da fama mesmo. E eu pretendo ainda fazer valer o dinheiro que eu gastei nos livros. Mas provavelmente vai ser assim, 1 conto por mês, ao invés de ler. Mas é isso, como eu falei no início, eu não curti muito. Mas é isso, se quiser conhecer e tudo mais, quiser ler devagar, enfim, leiam por sua conta e risco depois de tudo que a gente comentou aqui, né? E a minha recomendação dessa vez eu gosto de recomendar coisas semelhantes ao tema, mas eu também estou cagona. Eu nunca li um livro de terror. Eita. Então eu até quero, assim, tem livros na minha lista, mas eu não criei coragem ainda. Lerei em algum momento. A minha recomendação vai para um romance moderno, acho que é assim que ele é classificado, de uma autora brasileira, se chama Uma Noite e a Vida, o livro, da Cris Mello. Bem tranquilinho, assim, depois de ler Lovecraft, é uma boa pedida. Obrigado, Jess, como sempre. Para de achar, Jess, que tem que falar muito, tem que falar para acrescentar. Você sempre acrescenta, isso é importante, não tem isso não. A gente não tá competindo por minutagem não, relaxa, fica tranquilo. Às vezes a gente até fala demais, eu falo pra cacete aqui, eu começo a falar que eu tenho que me segurar, velho, porque... Eu vou entrando no mundo das referências e se ninguém me parar, eu tô tipo a Wikipédia, você começa pesquisando de a cor preta e tá terminando vendo sobre, sei lá, o passarinho marsupial que existe na floresta preta. Por último, mas não menos importante, Teseu, fala aí sua recomendação, seu recado final. Então, galera, a gente acabou que nem falou muito sobre o autor em si. A gente deixou isso. Eu também não vou ficar falando muitas coisas, mas sabe-se que ele não era uma pessoa comum, digamos assim, psicologicamente falando. Ele tinha vários pesadelos e boa parte das histórias dele dizem que ele se baseou nesses pesadelos que ele tinha. Era uma forma dele se extravasar e acabou que ele conseguiu fazer um dinheiro com isso. E acho que a parte mais interessante é que ele tinha pavor de moluscos, peixes, etc. E é engraçado, né, porque ele nasceu em New England, que é uma cidade costeira, uma região costeira, né, lá em Rhode Island, mas ele detestava até o cheiro do mar mesmo, não agradava muito ele, e parece que é daí que todas as criaturas dele vêm do fundo do mar, né? Tem um traço aí de falar do próprio medo e fazer esse medo dele ser algo colossal dessa forma. As leituras em si eu não sei se eu recomendo. Como a Jessie falou, se você quer conhecer sobre a origem dessa temática de horror cósmico, talvez valha você dar a chance, procure algumas sinopses dos contos dele, tenta achar algum que mais te interessa, ou pelo menos leia o do Cthulhu, que é o nome mais famoso dele, né, o carro-chefe dele. Ele tem alguns contos interessantes. Os contos da cidade de Rilé mesmo são legais, que você pega uma coisa, parece que você tá lendo sobre a Atlântida, como se você tivesse achado uma cidade perdida e tá ouvindo sobre, mas é complicado a leitura dele, ele se perde muito nos contos, ele tem uns alt-tabs na narrativa dele que não me agradam, tanto é que quase todos os contos deles começa bem e termina mal, acho que só Dagon, ele começa e termina no fluido, digamos assim, ele não tem essa transição horrível. E o livro que eu vou indicar hoje, tem um filmezinho que ele é muito famoso, que ele chama The Thing. Ele se originou de um livro que chama Who Goes There, de um autor chamado John Campbell Jr. E esse livro foi publicado em 1938 e ele conta a história também de uma expedição que está na Antártida e eles encontram uma criatura e essa criatura faz coisas, eu não posso contar muito mais senão dar spoiler, mas essa criatura ela copia a imagem das pessoas, então fica aquele terror de aquela pessoa que está do seu lado, ela é mesmo aquela pessoa ou ela é um alienígena que está copiando essa pessoa. Teve uma publicação póstuma sobre esse próprio livro,
Em 2017, um autor chamado Alec Navalny estava pesquisando os manuscritos, mexendo nos manuscritos perdidos do Campbell, e ele achou um manuscrito, dificuldade de falar isso, chamado Frozen Hell, que é esse Who Goes There, só que a versão expandida. A versão cut do diretor dele. Que quando ele publicou o Who Goes There, ele fez um resuminho, e essa é a versão original dele. E uma editora brasileira fez um financiamento coletivo em 2019 e lançou esse livro chamado O Enigma de Outro Mundo, que é baseado nessa versão original e maior dele. E vocês encontram ela aí pra ler, eu recomendo. O filme é incrível, se quiserem ficar só no filme é aceitável. O livro dá mais detalhes. A versão completa é até um pouco maçante o iniciozinho. Lembra um pouco As Montanhas da Loucura. A parte assim, eles explicam como o início da expedição, o que era a expedição, mostra encontrando a nave. Tem gente que não gosta dessa parte, que é mais pra dinâmica deles presos lá com a entidade. Mas acho que vale a pena a leitura. Acho que vocês vão gostar. Bebe muito na fonte do Lovecraft, mas a forma que a história é contada é muito melhor mesmo. É isso. Valeu, Teseu, também pela sua presença. Valeu por abrilhantar nosso clube do livro aqui, mais uma vez. E eu não sei, o que eu ia falar é assim, eu não sei se você percebeu, você e Felipe, que jogaram a Rime conosco, né? Mas eles tentaram pegar referências das Montanhas da Loucura, e principalmente desse filme, na Rime, né? De colocar um contra o outro no sentido de segredos, de tentar colocar uma coisa de mistério, né? Infelizmente, eu não sei se isso passou tanto assim pro clima da aventura, porque, sei lá, a minha crítica social é muito recurso, né? Eu assustei que esse dia eu fiquei sabendo que o Rime era pra ser mais terror. Era pra ser terror, né? Mas, putz, não vamos entrar em crítica de sistema aqui não, Felipe. A gente já tá conversando. Ai. Mas é isso, galera. Tem essa pegada. Acho que por causa do próprio Das Montanhas da Loucura e o The Thing, né, o Who Goes There, tem outros filmes, histórias baseadas nessa temática, de você vai por uma parte gelada desconhecida e você joga alienígenas ou uma vida escondida debaixo daquele gelo ou algo nesse sentido. É uma temática recorrente na ficção científica e no horror. E é fácil, né? Porque o frio ele já tem esse aspecto depressivo, de claustrofóbico, de e a Antártica, né? Exato, sim. Tipo assim, mostra a fragilidade do ser humano. Gelado, né? A gente vê isso até na própria mitologia nórdica mesmo, que como era uma região mais fria, é muito diferente da nossa mitologia das comunidades indígenas daqui, que é um calor, é tudo belo, é tudo colorido, é tudo fácil, né? É tudo frio, tudo depressivo, tudo... Exato. Mais difícil. Diz bastante, né, sobre o mito do povo, diz bastante sobre ele, né, sobre os desafios que ele vive. Exato. É isso, galera. Queria dar meus recados finais também. Não sei se eu já falei, na verdade, antes de vocês, né? Mas é isso. Eu vou só dar o meu recado aqui, a minha sugestão. Não tem muito a ver com terror, nada do tipo, né? É um livro que eu tava vendo esses dias de novo aqui, me deu vontade de reler. Eu já devo ter lido umas 2 vezes. Que é um romance de um autor chamado Jostein Gaarder, que é um autor que faz romances misturando história da filosofia. E tem um livro muito bacana que ficou conhecido dele, que chama O Mundo de Sofia, né? Que ele é um romance que conta a história da filosofia desde o início, desde os pré-socráticos ali até os dias de hoje, mas de um jeito romanceado. Então, para quem tem interesse em temas de filosofia e tal, que é aprender e entender quais são os autores. Cada capítulo ela vai passando por um dilema na vida dela ali, e a própria filosofia vai ajudando ela a entender isso, né? Passar por esses dilemas. Então, um romancezinho assim, não é um livro didático pra você, não, é um romance, tá? Um romance pra você ter um primeiro contato, talvez, com alguns autores, pra ver o que você curte e tal. Então, algumas ideias, né? Isso, né? O Mundo de Sofia é um livro que eu recomendo bastante, né? E o legal é que é um autor nórdico, né? Se eu não me engano, eu não sei se ele deixa eu ver de onde que ele é aqui, ó. Deixa eu ver. Jostein Gaarder, ele é ali da Suíça. Eu li esse livro no ensino médio, quando eu tava estudando filosofia. Isso. Ele é muito bom. É muito bom. É norueguês, tá, galera? O legal é que, tipo assim, é um tipo de escrita, de romance, que é um pouco diferente do que a gente tá acostumado, sabe? Então, a gente tá acostumado muito a ler autor britânico, americano, sabe? Então o cara norueguês pensando a filosofia de outra forma aí,
e de forma romanceada. Então fica a minha dica aí, minha sugestão. Vou mandar o link aqui no chat. E galera, vamos lá. Então é isso, galera. Muito obrigado. E nos vemos no mês que vem com o próximo livro, que vai ser o segundo livro da saga de The Witcher, que vai ser A Espada do Destino, de Andrzej Sapkowski, né? O livro 2, volume 2 da série. Pra quem não leu o volume 1, a gente já fez um Clube do Livro, tá lá no podcast, pode ouvir. Em 2 partes, inclusive, a gente falou conto por conto, né? Dessa vez a gente vai tratar de um livro inteiro, tá? E vamos falar da Espada do Destino. Vejo vocês no mês que vem. Tchau! Abraço! E tentaremos ser mais positivos. Exato. Seremos. Este podcast foi editado pelo Dados Críticos.